Mulheres da Bíblia. E a história da mulher da Bíblia que iremos meditar é Tamar. Vamos conhecer a história de Tamar, a viúva engenhosa. É difícil ser uma jovem viúva e é preciso muita garra para sobreviver a uma viuvez. Tamar foi uma sobrevivente. Através dela, toda a tribo de Judá conquistou um lugar na história. Sem ela, essa história poderia ter acabado antes mesmo de começar. A viuvez na época de Tamar era cruel. Para sobreviver, as mulheres precisavam de terra e de filhos. Sem isso, não teriam nenhuma fonte de renda e ninguém que cuidasse delas na velhice. Sendo assim, ser uma jovem viúva sem filhos era especialmente trágico. Os hebreus tinham um costume mais tarde, descrito em Deuteronômio 25, que garantia proteção às jovens viúvas. Em resumo, qualquer irmão do falecido marido deveria engravidá-la, a fim de dar-lhe um filho. Isso envolvia alguns riscos financeiros para os irmãos. Significava dividir a propriedade com o novo herdeiro. O cunhado de Tamar não se incomodava em prover cuidado sexual, mas sempre se certificava de que não haveria nenhuma criança. Por causa de seu egoísmo, Deus cuidou para que ele morresse. Tamar esperou por vários anos. Por fim percebeu que Judá, seu sogro, não ia permitir que seu único filho ainda vivo a ajudasse. Ela decidiu então tomar uma atitude. Disfarçou-se de prostituta e permitiu que o próprio Judá gerasse nela um filho, tomando cuidado de guardar alguma coisa da ocasião que provaria a paternidade. No final, Judá proclamou: mais justa é ela do que eu. Gênesis 38, 26. Tamar tinha apenas fingido ser uma prostituta, ao passo que Judá tinha tentado privá-la de um lar e uma família. Uma história tão estranha como essa, cheia de costumes provincianos, que para o leitor de hoje são apavorantes, seria apenas um interlúdio sem importância em Gênesis, exceto por um detalhe: Tamar continua sendo mencionada em outras partes da Bíblia, e sem nenhum indício de julgamento. Seu filho Pérez aparece em diversas genealogias, inclusive na linhagem do rei Davi e de José, pai de criação de Jesus. Tamar é uma das poucas mulheres, além de Maria, mencionada naquela lista. Tamar ainda nos mostra a bênção que é o casamento. No livro de Ruth, os líderes de Belém dizem a Boaz: e seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar deu à luz a Judá. Ruth 4:12. O que as mulheres de hoje podem aprender com Tamar? Nós podemos ver que Deus ama e cuida das viúvas e espera que seu povo faça o mesmo. Podemos ver que as viúvas precisam ser fortes, mas não devem se sentir envergonhadas de pedir ajuda aos familiares. Apesar de não barganharem favores sexuais, as viúvas de hoje podem seguir o exemplo de Tamar e usar de engenhosidade para cuidar de si mesmas, a fim de não se tornarem um peso desnecessário aos outros. Depois que a dor mais intensa do luto tiver passado, as viúvas devem seguir com a vida. Tamar criou meninos gêmeos. E o mais importante, prepare-se, viúvas, para verem Deus usar as circunstâncias terríveis para a glória dele. Talvez alguma viúva de nossos dias terá seu nome mencionado gerações mais tarde em orações de gratidão. Para saber mais a respeito de Tamar, leia Gênesis 38, Deuteronômio 25, do 5 ao 10,
Ruth 4:12, 1 Crônicas 2, versículos 3 e 4, 1 Crônicas 27, 2, 3 e Neemias 11, 4, 6. Olha a importância desta mulher jovem, sendo viúva, sem praticamente uma perspectiva de um futuro, e ela regaçou as mangas, podemos dizer, deu um jeitinho para aquilo que era de direito para ela, segundo os mandamentos da lei. E para nós, minhas amadas, hoje a viuvez é um pouco diferente, porque hoje tem um aposento, as viúvas não ficam totalmente sem condições alguma, mas sabemos que é pouca a renda. Mas Deus supre e cuida cada uma das necessidades, as emocionais, espirituais e financeiras na criação dos filhos. E Deus levanta sim pessoas para ajudarem, para servir neste momento da sua vida. E lá na frente, com certeza, essa mesma mulher que um dia foi ajudada, poderá ajudar a outras que estão vivendo o que ela viveu. Que o Espírito Santo de Deus possa fazer com que nós venhamos ser mulheres sensíveis às necessidades dos outros. Quem sabe existe perto de nós viúvas e que nós possamos ver a necessidade, ajudar naquilo que é necessário, mas principalmente no espiritual, trazendo o consolo da palavra de Deus, que é o bálsamo, que é a vida, que é a verdade e que ilumina a qualquer caminho de escuridão. Pai, crie em nós essa sensibilidade para que nós possamos ser mulheres que realmente venham impactar gerações através da nossa conduta, do nosso testemunho e do nosso agir. Nós temos que deixar, ó Pai, de simplesmente só ficar falando. Nós temos que agir, porque a Tua palavra que é rema, é uma palavra de ação. Após ela ser liberada, ela é para transformar. E assim é nós. Temos que ter, ó Pai, palavras, mas também ter atitudes e ações. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém? Que Deus abençoe. Graça e paz.